vamos conversar um pouquinho aqui sobre um projetinho que a gente consegue fazer para vocês colocarem no portfólio, no currículo de vocês, sendo iniciante em programação. Então vamos lá. O que vai ser nosso projetinho? A gente vai fazer vai ler um arquivo, tem alguns CEPs, a gente vai buscar as informações completas desse CEP em uma API que eu já mostro para vocês, e a gente vai gerar um relatório no final com o CEP e as informações cadastradas que a gente buscou nessa API para esse CEP, tá bom? Então, bora comigo. Meu nome é Vitor Hugo, bem-vindos a The Digital Bricklayer. Bora programar, povo. A API é essa aqui, pessoal, via cep.com.br, e vocês vão passar para ela um CEP e o formato que vocês querem. No momento, a gente vai passar em JSON, porque a gente quer pegar essas informações aqui e gerar um relatório do seguinte formato. Deixa eu abrir um texto aqui. A gente quer esse relatório, quer gerar um relatório com essas informações aqui em coluna. Então, bora pro código, vamos ver como é que a gente pode fazer isso. Eu já gerei esse arquivo aqui, ó, de CEPs. Cada CEP desse aqui é o númerozinho que a gente tem que ir lá naquela API do via Correios, via CEP, desculpa, e passar o CEP para procurar, e cada linha dessa aqui vai gerar uma outra linha no relatório. Cada linha dessa aqui vai gerar uma linha no relatório com as respectivas informações. Para quem está se perguntando desse formato aqui, é um formato que o pessoal vai falar que é de planilha, mas a real é que é comma separate value, que literalmente valores separados por ponto e vírgula, ou vírgula. A gente pode separar assim ou assim. São valores que são separados por algum delimitador. A gente consegue escolher esse delimitador. Vou mostrar isso para vocês na hora que a gente for gerar o arquivo de saída. Vamos pro código aqui, pessoal. O projeto está escrito em Kotlin e vamos só apagar as funções que a gente precisa de nada disso. A coisa que a gente precisa fazer é ler o arquivo. Então a gente vai fazer o seguinte, ó, files, só meu computador pensar aqui, read all lines. Esse read all lines vai pegar um path, que é um caminho de onde está o arquivo que você quer ler no computador, e ele vai pegar este caminho e abrir o arquivo, e a gente vai ler todas as linhas desse arquivo. Podem ver que esse read all lines, ele vai retornar pra gente, deixa eu só abrir a implementação aqui, uma lista de strings. Então, se o arquivo for pequeno, vocês podem fazer isso. Se o arquivo for grande, leiam pedaços do arquivo. Mas hoje a gente vai focar em um arquivo titim, então a gente vai usar esse método. Vamos fazer aqui paths, deixa eu só abrir um path novo aqui, eu tenho que passar para ele onde é que está meu arquivo. Meu arquivo está localizado, se eu não me engano, no meu OneDrive. Eu vou passar aqui o arquivo para ele. Ele recebe uma string e eu tenho que passar o nome do arquivo. Deixa eu só copiar ele aqui, é cep.csv. Se vocês estiverem no Windows, o caminho é com a barra invertida. Se vocês estiverem no Linux, a barra é o contrário, a barra é assim, tá bom? Então vamos só salvar isso aqui para pegar toda a lista, ceps, a pesquisar, e quebrando as linhas aqui para ficar mais fácil pra gente. Só colocar aqui a linguagem do Java 8 para cima, para ele entender que esse método existe, porque esse método começou a fazer sentido no Java 8, tá? Só usar a sintaxe de Kotlin aqui e quebrar essas linhas aqui, fica mais fácil de ler. O que a gente fez aqui, pessoal? Até agora a gente leu o arquivo. Todos os dados daquele arquivo tá aqui dentro. Porque vamos fazer o seguinte, ceps a pesquisar, .for each, e vamos fazer isso aqui, ó, salt. E a gente vai printar as linhas, tá? Linha. E aqui eu tô usando a variável explícita. Quando a gente não declara a variável que a gente quer utilizar aqui, o Kotlin cria uma variável chamada each, que é para a linha atual, corrente. Vamos executar isso aqui, pessoal. Espera um pouquinho. Vambora, povo, ó, carregando. Ó, ele leu as linhas do meu arquivo. Ó, deixa eu só abrir aqui no VS Code de novo, ó. Final 1000, final 1001, ó. Final 1000, final 1001. E vocês estão vendo que ele leu na mesma ordem também, bom? O que a gente precisa, pessoal? Deixa eu só criar aqui uma variável chamada CEP atual, só para trabalhar com nome de variável significativo. E o que a gente vai fazer? A gente precisa abrir uma conexão para ir lá no site do CEP e buscar esses CEPs. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai criar o HTTP client aqui dentro mesmo, só para a gente ganhar tempo, tá? Só fazer o seguinte aqui. Vamos colocar aqui que a gente está na linha atual, http client.send. O que a gente vai fazer aqui, só? Ele precisa de um HTTP request, então vamos construir uma. http request. Deve ter um builder aqui, né? New builder, a gente passa o URI. Vamos criar uma variável fixa para nossa URI, URL ceps. E vamos ali copiar essa URL. Nossa URL é sempre nesse padrão aqui, ó. Só pensar aqui um pouquinho. Nossa URL, ela é sempre nesse padrão. E isso aqui é a parte variável. O que a gente vai fazer? A gente vai criar duas strings. Até essa parte aqui é a URL fixa do código. O final aqui, não precisa não. O final aqui que é a parte variável. Então a gente vai setar isso como variável quando a gente for mandar a requisição. Então o que a gente vai fazer aqui é URL ceps mais, aí que a gente passa o CEP atual, mais o finalzinho, que é barra JSON, pra gente pegar em JSON, tá bom? E ele deve estar chorando nas pitangas porque isso aqui não é uma URI. Então a gente precisa construir uma URI para ele. Então a gente consegue criar uma aqui voando já. Beleza? Tá. O que mais precisa aqui, meu filho? Só isso. Você tá reclamando agora. Meu builder. Tá. Precisa da build, né, Victor? Ponto build. E junto com a quest que a gente tem que mandar, a gente tem que falar como é que a gente vai tratar isso, tá bom? A gente tem algumas coisinhas padrões aqui desse client. HTTP client, request, parser, alguma coisa assim. Deixa eu lembrar a classe. Tipo, então, pô, tava pesquisando ali porque, né, faz mais sentido, né? Então, ó, eu tô mandando a requisição, mandando um get, lembrando que quando o default desse HTTP client quer mandar get, e vou receber tudo que o retorno disso é em string. Ó, então isso aqui tudo vai vir como string para mim, e da string eu vou transformar isso para algum objeto que eu consiga trabalhar com ele. Então a gente vai precisar
vai colocar uma biblioteca aqui de transformar string para JSON, que a gente já faz isso. Vamos só salvar o resultado aqui, só para ver se essa integração está funcionando. E vamos fazer aqui, ó, salt result. Então, vamos só testar aqui, pessoal. Tá, a integração está funcionando, só que eu fiz o parse igual minha orelha, né? Deixa eu ver aqui, colocar um break. Ali mostrou que deu 200, mas a gente quer estar interessado só no body por enquanto. Caso dê erro, a gente deveria tratar. Deveria parar a execução, deveria só mostrar os que não conseguiu executar. Nesse caso aqui, eu vou parar a execução total. Então, caso alguma coisa não responda com sucesso, ou seja, não responda com 200, que é o que o site está respondendo, a gente vai parar a execução total do arquivo, que a gente não quer gerar um arquivo incompleto, tá bom? O que a gente poderia fazer também é gerar um arquivo à parte com os erros, que seria interessante também. Então, vamos fazer o seguinte, nossa integração está fazendo corretamente, deixa eu só procurar alguma lib aqui para a gente fazer o parse de JSON para a entidade. Vamos só criar essa entidade aqui rapidinho, dá uma dica para vocês aqui. Então, esse JSON, ganhar tempo, pessoal. JSON to Java Class. A gente vem aqui, converte JSON de push, vamos criar aqui a conversão. Temos aqui nossa classe já mapeada, tá bom? O que a gente pode fazer aqui, eu vou copiar isso aqui é código preguiçoso, tá? Mas ganha tempo. Vou criar uma classe de Java, CEP, TO, colocar tudo isso aqui dentro, selecionar tudo e Vector tem uma parte que ele consegue converter para Kotlin. Eu não lembro onde que era. Deixa eu ver se eu acho aqui. Na própria classe, pessoal, a gente consegue vir aqui, ó, converte Java File to Kotlin File. Ótimo, tá convertido. Só fazer o seguinte, porque isso aqui eu quero que vá tudo no construtor. E a gente vem e coloca umas vírgulas aqui que precisa. Ele tá reclamando porque já tem uma classe chamada CEPDTO, vou excluir ela, que a gente vai dar um refactor, rename e que vira CEPDTO, ok? Então o que a gente fez, pessoal? Eu só peguei o JSON, transformei ele para uma classe Java, colei no código, transformei essa classe Java para Kotlin, que a gente está utilizando Kotlin, e passei todos os atributos no construtor dessa própria classe. Então aqui a gente quer transformar o retorno que veio para a gente, que a gente jogou como string, para aquela classe, para a gente conseguir mapear isso agora para o documento. Então vamos fazer isso? Deixa eu só achar uma lib aqui que faça isso para a gente. Eu vou pegar uma biblioteca aqui, que é a biblioteca do Jackson, para fazer parse de string para um objeto dentro do Kotlin. Essa biblioteca funciona tanto no Java quanto no Kotlin, é uma biblioteca muito boa quando vocês precisam fazer esse tipo de coisa. Vamos colocar aqui no POM a parte de dependências, que não tá dependência, que eu não achei. Tá aqui embaixo. Vamos colocar aqui no topo mesmo, que é isso. Esperar o IntelliJ pensar na vida aqui. Só importar aqui a biblioteca já para adiantar o processo. O que a gente precisa fazer aqui, pessoal? A gente precisa criar um Object Mapper, que é justamente o carinha que vai ficar responsável por transformar a string para um objeto Java, ou um objeto do Kotlin. Então aqui a gente faz o seguinte, ó, val Object Mapper recebe Object Mapper, que a gente está inicializando o Object Mapper na mão. Não vou passar nenhum tipo de configuração para esse Object Mapper. O default para a gente já está tranquilíssimo para trabalhar. O que a gente vai fazer aqui? Val CEPDTO, que é o nosso objeto, recebe o corpo da requisição. Então a gente vai pegar o corpo da requisição aqui e transformar. Tá vindo o corpo em string e a gente vai transformar para objeto. Então a gente vai fazer o seguinte, Object Mapper write value, é write, que é read. Deixa eu só lembrar o nome do método, pessoal. Se eu não me engano é read value aqui. Aí a gente passa o response, o resultado.body, a classe como que a gente quer, que é o value type é a classe que a gente quer. Então vamos aqui, CEPDTO, class.java. Isso aqui vocês precisam fazer por causa do Kotlin. Em Java vai ser CEPDTO.java. Como a gente está programando em Kotlin, a gente tem que passar aqui a class.java, que aí ele vai conseguir mapear o tipo bonitinho. Com isso, a gente mapeou o CEPDTO. Vamos aqui só fazer uma coisinha aqui. A gente não sobrescreveu o toString desse cara. Eu acho que nem precisa, na real. Kotlin já vai fazer um toString bonitinho pra gente. Vamos dar uma olhada aqui, pegar o resultado, console, pá. Não, tem que sobrescrever o toString, porque ele printou aqui o hash do objeto. Então vamos lá sobrescrever o toString desse carinha. A gente aqui, ó, alt insert, que é para mostrar os métodos que você pode sobrescrever. Vou sobrescrever o toString, selecionar todo mundo, e aqui é onde que o Kotlin brilha, e o IntelliJ também, tá? Porque aqui ele consegue gerar diretamente os campos e o toString bonitinho pra gente. O IntelliJ é top. Tá? Aqui agora tem que postar bonitinho, ó, CEP mostrou bonitinho pra gente, ó. 1, 2, foi de novo lá buscando esse, ó, deu erro. Deixa eu ver que foi o erro. Ah, tá. Aqui é onde que eu falei pra vocês. Caso aconteça um erro, a gente tinha que tratar. Ou a gente parava o processo com um erro, ou a gente continuava e escrevia um arquivo da linha que deu erro, que é o que a gente vai fazer agora, tá bom? Então aqui a gente vai fazer a seguinte consulta. If result, status code foi igual a 200, retornou 200 é porque deu certo. Se retornou 200, a gente vai fazer essa lógicazinha. Caso contrário, eu vou criar aqui uma nova variável, val, erros, tá? Eu vou falar que isso aqui é uma mutable list de string. Por que uma mutable list? Porque a gente vai colocar mais valores ali. Então essa lista precisa ser mutável. Caso contrário, a gente vai fazer aqui, ó, erros.add, erro ao executar o CEP atual. Então sempre que der erro, a gente vai tratar isso aqui e vai escrever uma lista de erros. No final, a gente vai escrever um arquivo para sucesso e um arquivo para erro. Beleza, ô Pedreirinho, já temos aqui, tratamos o caso de sucesso e de erro. Vamos escrever o sucesso agora? Que a gente lembra, a gente vai colocar um arquivo naquele formato que é CEP, aí a gente vai colocando os outros campos também, porque o objetivo final é preencher todos os campos que tem naquela API de CEP, que é justamente preencher isso aqui, que é preencher com todas
essas informações que a gente tem aqui. Então vamos lá fazer isso. Vou colocar aqui lista, aqui é o arquivo processado, recebe mutable list of, de novo, de string. A gente vai fazer aqui, processado, a gente precisa colocar os headers desse arquivo, só renomear ali, tá errado, .add. Lembrando, a gente vai fazer a separação de colunas através de ponto e vírgula. Então o que a gente vai fazer aqui? Deixa eu só pegar o debug aqui, que eu acho que já não dá uma ajudada boa pra gente. Tá, vamos fazer o seguinte aqui, ó. A gente vai salvar o CEP, ponto e vírgula, que é para separar o campo logradouro, ponto e vírgula, complemento, ponto e vírgula, bairro, ponto e vírgula, localidade, ponto e vírgula de novo, o F, que é o estado, IBGE, não sei o que é isso, de novo, GIA, não sei o que é isso também não, DDD estado, CIAF, ponto e vírgula, tá bom, pessoal? Então a gente vai, isso aqui a gente gerou o cabeçalho do arquivo, então é o nome das colunas que vai ser gerado. Caso isso aqui tenha dado sucesso, a gente vai fazer o seguinte, que é processado.add. A gente vai fazer a mesma coisa, tá? A mesma coisa aqui, só que para salvar agora o dado de fato. Então a gente começa, ó, dólar, CEP, pessoal, errei a variável, ponto CEP, ponto e vírgula, CEP DTO, ponto, que é o outro campo lá que ele tá pedindo. Opa, tem que criar um novo placeholder aqui, peraí, pessoal. DTO, ponto, aí que é o outro campo que a gente passou, logrador, então vamos pegar ele aqui, esqueci do ponto e vírgula, que T, que a gente tá separando tudo por ponto e vírgula de novo, dólar, próximo campo, complemento, CEP, ponto, complemento, de novo, ponto e vírgula para separar o campo, mais um pouco, dólar, deixa eu só fazer, vamos devagar, complemento, agora é o bairro, tá, pessoal, tem um bairro, mais um K, dólar, que é o próximo, depois do bairro vem o que? Localidade, localidade, de novo, faltou ponto e vírgula aqui, sem o ponto e vírgula, não vai funcionar a hora que vocês abrirem isso aqui no Excel da vida, ou no Google Drive da vida, porque o que tá separando as colunas é o ponto e vírgula, pessoal, a gente parou, localidade, falta o F e BGE, pessoal, vou salvar, tá até só o F, passando de bom, o F, pronto, então todas as nossas linhas agora estão nesse formato, então nós vamos ter 1, 2, 3, 4, 5, 6 colunas no arquivo, é assim que a gente salva ele, tá bom? Caso de erro, a gente vai salvar isso em um outro arquivo. Como é que a gente faz para escrever arquivo? Então, ó, terminei todos os campos que eu tinha que processar, agora eu tenho que salvar o resultado desse processamento. Como é que a gente faz isso? Files.write, tem que passar qual que é o caminho que a gente vai salvar. Eu vou criar um pathzinho que é para salvar na raiz desse projeto. Path, aqui eu vou chamar processado.csv. O que mais que eu precisar aqui? Eu preciso falar o que eu quero salvar. Eu posso passar byte array, eu posso passar uma lista de char sequence, basicamente uma lista de strings. É isso que eu vou fazer. Vou passar aqui a lista de assim que eu conseguir digitar, processado. E aqui eu vou criar outra lista chamada erro.csv, que é justamente onde vai conter os erros, tá bom? Vamos ver se a gente consegue processar isso aqui sem muito perrengue, poxa. Vamos lá. Processei a linha 1, linha 2, deu erro. Acho que eu vou ter que colocar um try catch ali, pessoal. Unrecognized field erro. Vamos ter que tratar um trem, pessoal. A API, ela tá retornando 200 até quando dá erro. Quer ver? Deixa eu pegar um que tá dando erro. Quando dá erro, ela retorna 200, HTTP status code 200, só que ela retorna um campo erro true. Não é muito bom isso não, tá, pessoal? Quando a API dá erro, é bom a gente retornar um status code decente, mas vamos tratar esse probleminha aqui. Vou fazer uma gambiarra. Body.contains. Já explico pra vocês. Vamos lá. Tô fazendo aqui, pessoal. Eu tô lendo o retorno da API. Se contém a string chamada erro, eu não vou processar, porque deu erro. Então vai cair aqui embaixo. Caso não contenha a string erro, deu certo. Então eu vou jogar aqui embaixo. Vou pegar a string que retornou do campo, o body, o corpo da requisição que retornou, jogar isso para um objeto e gerar a linha que eu quero bonitinha pro meu CSV, para o meu arquivinho de planilha ali, com as informações preenchidas, tá bom? Então vamos embora. Vou executar de novo aqui. Dessa vez eu espero que sem erros. Ó, deu erro para um monte de coisa aqui que só apareceu aqui, ó. Todas que não tem esse CEP aparecendo aqui, ó, são CEPs que não são válidos, que não foram executados. Vamos ver aqui, ó, processado, CEP, logradouro, complemento, bairro, localidade, e aqui a gente tem nossos CEPs bonitinhos, ó. Entenderam, pessoal? Então a gente pegou, é um projetinho bem basiquinho, que é, tipo, ler um arquivo, pesquisar numa API o complemento daquela informação e gerar outro arquivo. Então a gente conseguiu fazer isso com sucesso para 3 CEPs. E para erro, olha o tanto de CEP que deu erro. Então esses arquivos aqui são importantes porque tem alguma coisa errada com esses CEPs. Então a gente pode estar recebendo via arquivo e o pessoal está imputando o CEP incorreto. Então o front-end pode estar aceitando, não validando o CEP, ou o back-end também não está validando o CEP do que o usuário está digitando, por exemplo. Bom, então pessoal, o projetinho de hoje era isso. Era basicamente ler um arquivo desse formato aqui que tem os CEPs aqui que a gente recebeu, tá? A gente está lendo do disco, então eu peguei, passei um path, li todo o conteúdo do arquivo, joguei em memória no Java com aquele read all lines, quer ver? Deixa eu mostrar para vocês. Então quando eu faço isso aqui, ó, pessoal, esse read all lines, eu tô lendo todo o conteúdo do arquivo jogando em memória. Se o arquivo for muito grande, não recomendo fazer isso aqui, até porque vocês não ter memória suficiente para isso. Então leiam pedaços do arquivo, não é o nosso caso, o arquivo é pequenininho. Depois que a gente leu isso, o que a gente fez? A gente está percorrendo todo os CEPs que estão dentro desse arquivo, indo na APIzinha lá de CEP, buscando informações complementares para gerar os arquivos, tá? Então foi o que a gente fez.
A gente foi lá no CEP, buscou informação complementar e fez um tratamento. O CEP existe, é válido, então me dá as informações que eu vou transformar isso e gerar um arquivo chamado processado para essa entrada de CPF. Ó, o CEP não é válido, então a gente gerou um outro arquivo para erro. Então perceba que a gente está tratando sucesso e erro. Isso é importante quando vocês estão programando, tá bom? E o resultado final disso foi um arquivo gerado aqui, ó, processado, que tem um header e todos os campos, todas as colunas são separadas por ponto e vírgula. Então se vocês pegarem esse arquivo que foi gerado e abrir no Excel, ele vai abrir isso aqui bonitinho para vocês no formato especificado, tá bom? Mesma coisa para o erro, vai ter só uma coluna lá informando que esses steps não conseguiram ser executados pela nossa rotina. Então, pessoal, é só um projetinho básico para vocês começarem a treinar e coloquem isso no GitHub de vocês, comecem a construir um portfólio. Isso é muito importante para a carreira, tá bom? Então, no mais era isso hoje. Dúvidas, sugestões, se vocês gostaram, deixa eu curtir no vídeo. Meu nome é Vitor Hugo, bem-vindos ao The Digital Bricklayer.